Metodista, é muito bom estar com vocês aqui direto da nossa casa, com a nossa família, com a Dani também. E nós queremos nesse momento que você esteja num lugar tranquilo, que você esteja conosco, para que a gente possa ter um momento de prazer na presença do Senhor, um momento de comunhão, apesar da nossa distância, mas que a gente possa estar todos juntos em oração e em adoração. Eu vou fazer uma breve oração e gostaria que você fechasse os seus olhos. Senhor Deus, o Senhor sabe os nossos corações, o Senhor sabe onde cada um está nesse momento. E eu te peço que o Teu Espírito Santo esteja falando com cada um de nós, nas nossas casas, junto com as nossas famílias, junto dos nossos amigos. Que o Senhor possa, Senhor, fazer um milagre em cada família. Que nesse tempo, Senhor, que nós não podemos estar juntos fisicamente, o Teu Espírito Santo, o Teu amor possa estar nos unindo onde quer que nós estejamos. Amém. Essa manhã eu fiz uma meditação e eu li o provérbio no capítulo 4, número 23, que fala assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as fontes de vida. E a gente começou a conversar sobre como é importante a gente se guardar, guardar os nossos olhos, guardar as nossas bocas, guardar tudo que entra na nossa casa, tudo que entra na nossa mente, para que eles não contaminem o nosso coração. E numa época em que a gente está tão preocupado com contaminação, com vírus, em que a gente está tão preocupado com o nosso corpo, a gente não pode esquecer também do nosso coração, porque é dele que procede a vida, é dele que procede tudo aquilo que a gente quer fazer para o nosso Deus. E eu gostaria de convidar vocês então agora para um momento de adoração, que a gente possa estar colocando os nossos corações na presença do Senhor. Eu gostaria que a gente cantasse que nós estamos olhando para a cruz. Nós não estamos olhando só para as notícias, nós não estamos olhando só para as coisas difíceis que talvez a gente vai enfrentar, mas que a gente possa estar olhando para a cruz e se quebrantando na presença do Senhor. Eu olho para a cruz eu vou.
gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor, impressionante é seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Impressionante é seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto és fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. E estava pensando que a gente está cada um na sua casa, sem poder sair, sem poder nos encontrarmos, mas nós estamos marchando todos juntos, porque nós sabemos qual que é o nosso objetivo. Nós sabemos que não importa o que aconteça conosco, não importa o que aconteça com as nossas famílias, nós estamos marchando para junto do Senhor. E eu gostaria que essa última música lembrasse você disso, que você não está sozinho, que você não está solitário, mas que Deus está com você, que nós estamos juntos em oração e nós iremos passar por esse momento difícil, por esse momento complicado do nosso país, todos juntos. Amém? Nós vamos iniciar hoje com a nossa nova tecladista e esperamos que a gente possa cantar todo mundo junto, né, Kel? Nós queremos ouvir tua voz, tendo você que esteja dentro de nós. Queremos
ficasse agora bem juntinho de quem está do seu lado, ou se você estiver sozinho, que você possa estar se sentindo abraçado pela nossa família, enquanto o pastor Bolivar vai fazer uma última oração. Amém? Vamos fechar os olhos? Amém. Pai querido, muito obrigado, porque a igreja não é o templo, porque a igreja não é um local, a igreja somos nós. E porque quando nós nos reunimos, quer presencialmente, quer através da internet, ou simplesmente estando em oração no mesmo momento, o Senhor está conosco. Obrigado porque pode nos faltar tudo nesse mundo, mas o Senhor não falta nunca. O Senhor sempre está com a gente, provendo as nossas necessidades físicas, espirituais e emocionais. Obrigado por esse tempo de louvor e adoração. Esteja conosco também no período da mensagem, é o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Tchau, tchau. Não, tchau. 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 Bom dia! Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam inundando os nossos lares na manhã de hoje, abençoando a cada um com a sua graça preciosa. Hoje é domingo, dia 29 de março, e nós já adoramos a Deus através dos louvores que foram apresentados a Ele. E agora nós teremos a oportunidade preciosa, única, de ouvir a exposição da sua santa palavra. A palavra de Deus é viva e eficaz e poderosa para alimentar as nossas almas. É um alimento, um nutriente imprescindível para a nossa edificação. A Igreja Metodista Livre de Marília tem feito uma exposição do Antigo Testamento, partindo do livro de Gênesis. Nós temos visto a história da criação, a forma como Deus criou o homem, a queda do homem, e assim, domingo após domingo, nós vamos estudando, verificando os principais eventos narrados no Antigo Testamento. Na semana passada, nós vimos sobre a Torre de Babel, e hoje continuaremos estudando sobre um personagem bíblico de grande relevância, Abraão. Poderíamos estar hoje em nosso templo, ali na rua Arco Verde 372, realizando o nosso encontro congregacional, o nosso culto de adoração a Deus, como fazemos domingo após domingo. Mas hoje estamos nas nossas casas. E qual é a razão disso? Estamos participando de uma ação proposta pelo governo, por nossas autoridades, que se chama isolamento social. O que é o isolamento social? É a ideia de que devemos permanecer em nossas casas para evitar a circulação de pessoas. Quanto menor a circulação de pessoas, menor o contágio do coronavírus, Covid-19, essa doença viral que tem atingido tantas pessoas em todo o mundo, começando na China, alcançando a Europa e a partir disso todos os países do mundo. Nesse momento nós temos uma situação gravíssima nos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos já são um epicentro dessa pandemia de proporções globais. O isolamento social é a ideia de que, separados uns dos outros, evitamos o contágio. E esse contágio seria extremamente negativo, prejudicial, à medida que uma grande quantidade de doentes, uma grande quantidade de enfermos, não poderiam ser assimilados pelo nosso sistema de saúde, pelo SUS, se todos chegassem ao mesmo tempo. Os hospitais ficariam lotados, os leitos de UTI não seriam suficientes e isto seria desastroso. Mas na última semana, algumas pessoas começaram a falar de um isolamento vertical. Ou seja, essas pessoas defendem, alguns são infectologistas, defendem que apenas
as pessoas em situação de risco, maiores de 60 anos, pessoas que têm doenças pré-existentes ou pessoas que tenham algum tipo de fragilidade no seu sistema imunológico. Essas pessoas deveriam permanecer nas suas casas, enquanto as demais pessoas deveriam estar no mercado de trabalho, levando as suas vidas dentro da normalidade. Isso se chama isolamento vertical. Há uma forte discussão, um debate intenso, acalorado sobre esse assunto. Qual seria a melhor forma desse isolamento? E que tipo de isolamento evitaria uma quebra da economia, uma ruptura radical da economia, levando ao desemprego, levando ao enfraquecimento da nossa economia, gerando desemprego, gerando fome, gerando muita tristeza e, por que não dizer, também morte. Que tipo de isolamento é o correto? Que tipo de isolamento realmente funcionaria nessa realidade caótica, nessa situação sanitária que estamos enfrentando? Qual é a sua opinião? Você já tem uma opinião formulada sobre esse assunto? Ou você ainda está confuso, com tantas ideias, com tantas possibilidades, com tantas mensagens que você recebe pelo WhatsApp, que você já não sabe mais em que acreditar? Nesta manhã, eu quero te falar sobre o isolamento que foi proposto pelo próprio Deus para um homem chamado Abraão. Deus propôs o isolamento social para Abraão para tornar possível aquilo que ele desejava fazer na vida deste homem. E eu quero levá-lo primeiro à leitura do texto bíblico e depois à reflexão nesse texto que está em Gênesis, no capítulo 12, dos versículos 1 a 9. O Senhor disse a Abrão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa do seu pai e vai para a terra que lhe mostrarei. Farei de você uma grande nação e o abençoarei e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Abraão levou consigo a sua mulher Sarai, o seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam adquirido e as pessoas que lhes foram acrescentadas em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abraão atravessou a terra até Siquém, até o carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abraão e lhe disse: darei esta terra à sua descendência. Ali Abraão edificou um altar ao Senhor que lhe tinha aparecido. Passando dali para o monte a leste de Betel, armou a sua tenda, ficando Betel a oeste e Ai a leste. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois, Abrão partiu dali, indo sempre na direção do Negueb. A proposta de Deus para o seu servo Abraão era a proposta de um isolamento social, cultural e familiar. Isolamento social. Esta é a história do peregrino que tornou-se amigo de Deus. E que o estudo sobre a vida deste personagem bíblico, Abrão que teve o nome mudado para Abraão, que o estudo desse personagem bíblico seja profundamente edificante para as nossas vidas e também que surja o desejo em nós de sermos chamados, assim como Abraão foi chamado, amigo de Deus. Abraão é uma figura importantíssima
na história do Antigo Testamento. Um quarto do livro de Gênesis é dedicado a este homem, a narrar a história deste homem chamado Abraão. Mas no Novo Testamento também, nós vemos o quão importante era essa figura. Porque Abraão é citado 75 vezes lá no Novo Testamento. Na Galeria dos Heróis da Fé, em Hebreus capítulo 11, onde nós temos elencado vários heróis da fé, você vai encontrar um espaço gigantesco reservado para um personagem bíblico chamado Abraão. São 11 versículos para explanar sobre a fé de Abraão. O apóstolo Paulo, lá em Gálatas, no capítulo 3, ele lembra todo cristão: nós somos filhos de Abraão. Abraão é o pai da nossa fé. A fé de Abraão é uma referência para todos os cristãos, em todas as épocas e em todos os lugares. Abraão é o pai da nossa fé. 3 religiões mundiais, judaísmo, cristianismo e islamismo, têm em Abraão um grande expoente dentro da sua religião. Então, 3 religiões mundiais veem em Abraão uma figura proeminente, uma figura de grande importância. Então, esse é o homem que foi convidado por Deus para o isolamento social. Sai do meio dos seus parentes, sai do meio da sua casa, sai da sua família e vai para a terra que eu lhe mostrarei. Mas eu quero te lembrar que este homem recebeu um dos títulos mais louváveis e mais nobres a quem a Bíblia Sagrada faz menção. Abraão foi chamado de um amigo de Deus. Tanto no livro do profeta Isaías, quanto no livro de Tiago, Abraão é apresentado como o amigo de Deus. Você quer um título mais sublime do que ser chamado de amigo de Deus? Abraão se tornou amigo de Deus a partir de decisões pontuais que ele foi tomando, pontuais e gradativas que ele foi tomando, onde ele teve a oportunidade de fortalecer essa relação a tal ponto que ele chegou a receber o título de amigo de Deus. E eu quero mencionar, a partir desse texto de Gênesis capítulo 12, algumas ações desse personagem incrível chamado Abraão que o levaram a tornar-se verdadeiramente um amigo de Deus. E que, enquanto estudamos a vida de Abraão, que a vida desse personagem bíblico nos inspire a querermos também ser um amigo de Deus. Nós devemos e podemos ser amigos de Deus. Eu quero chamar em primeiro lugar a atenção para o fato de que Abraão fortaleceu a sua amizade com Deus ao renunciar àquilo que era precioso. Logo no versículo 1, o Senhor disse a Abraão: saia da sua terra, da sua parentela e da casa de seu pai e vá para a terra que eu lhe mostrarei. O que Deus estava pedindo de Abraão era renúncia. Deixe a sua terra, deixe os seus parentes, deixe a sua família e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Por que Deus pede para Abraão sair de sua cidade em Ur dos Caldeus? Abraão foi chamado primeiramente por Deus na cidade de Ur. E em Josué, nós encontramos uma explicação que lança muita luz a esse fato. Josué 24:2. Assim diz o Senhor, Deus de Israel: antigamente os pais de vocês, incluindo Terá, pai de Abraão, e de Naor, viviam do outro lado do Eufrates e serviam outros deuses.
aqui o texto de Josué nos deixa muito claro, muito estampado qual era o problema em Abraão permanecer vivendo em Ur dos Caldeus. A cidade de Ur dos Caldeus fica na região do Golfo Pérsico, onde atualmente nós chamamos de Iraque. Mas naquela época, o Ur dos Caldeus ficava na região da Mesopotâmia, e se nós datarmos Abraão há 2.000 anos antes de Cristo, estamos falando de 4.000 anos atrás, poderíamos chamar aquela região de Suméria. É assim que os historiadores datam a civilização que vivia naquele período. Mas como era Ur, essa região da Suméria nesse período? Era uma região, a cidade de Ur era uma civilização altamente desenvolvida. Alguns historiadores chegam a dizer que era mais desenvolvida do que o próprio Egito na mesma época. A cidade era uma grande metrópole, uma cidade de aproximadamente 65.000 pessoas naquele período. Era uma metrópole, na verdade uma megalópole, uma cidade gigantesca. Os historiadores falam de grandes fortunas, pessoas muito ricas vivendo em Ur. Havia um artesanato refinado, muito elaborado. A ciência e a tecnologia eram avançados naquele período. Alguns arqueólogos encontraram vestígios de um sistema de aqueduto que distribuía água por toda a cidade. Não faltava água em Ur dos Caldeus, e um sistema de aqueduto muito bem elaborado. E também a medicina. Alguns arqueólogos chegam a falar de cirurgias que foram feitas em Ur, algumas com técnicas avançadas, muito avançadas para a época, e chegam a pensar até em cirurgias de cérebro feitas naquele período, e há até alguns vestígios que atestam isso. Mas Josué nos lembra que Ur dos Caldeus era uma região profundamente idólatra. E a própria família de Abraão estava envolvida nessa idolatria que permeava todo o contexto social de Ur daquela época. Há uma tradição judaica, uma lenda, nós não temos respaldo bíblico para afirmar isso, mas dentro da tradição judaica se crê que o próprio pai de Abraão, Terá, tinha uma fábrica de imagens de escultura. O pai de Abraão era um empreendedor, ele era um microempresário do ramo de imagens de escultura, ou seja, era um profissional que vendia materiais para o consumo dos idólatras naquele período. Agora você entende por que era necessário que Abraão renunciasse? Nós estamos falando de coisas muito preciosas. Abraão tinha uma família. Abraão estava numa das cidades mais importantes do mundo de sua época. Ele vivia numa cidade onde ele tinha de tudo. Mas a cultura idólatra de Ur, que também influenciava a própria família de Abraão, tornava a proposta de Deus incompatível caso Abraão não saísse de Ur. É por isso que ele tinha que deixar tudo. Deixar casa, deixar família, deixar a cidade, que ele provavelmente admirava muito, deixar a cultura e deixar aquela religiosidade idólatra em que ele estava envolvido. Por isso, a ruptura, o isolamento, tinha que ser radical e profundo. Senão, não seria possível que os desígnios, os propósitos de Deus para a vida de Abraão se cumprissem. Abraão foi obrigado a tomar uma decisão. Deixa tudo. Abandona essa cultura, abandona essa sociedade, abandona esse meio onde você vive, deixe esse estilo de vida e segue a minha proposta. Vai para um lugar que eu vou te mostrar
posteriormente, a posteriori. Mas agora você me obedece e vai. Renuncia àquilo que é tão precioso. Alguns pensam, fazendo uma leitura superficial do livro de Gênesis, que Terá, o pai de Abraão, morreu antes da descida de Abraão para Canaã. Mas isso não é verdade. Se você fizer uma leitura mais acurada e calcular as datas, você vai perceber que, por mais que o pai de Abraão, no momento que Abraão saiu de Ur dos Caldeus e foi até uma região mais a norte da Mesopotâmia, uma cidade chamada Harã, aliás, a família de Abraão batizou o nome desse lugar de Harã porque era o nome de um dos seus irmãos que havia falecido, o pai de Ló. Então eles chamaram aquela região de Harã. Não sabemos o porquê o pai de Abraão subiu com ele até Harã, até o norte da Mesopotâmia. Mas o fato é que Abraão, seguindo a voz de Deus, esse convite, esse chamado de Deus em Gênesis capítulo 12, Abraão desce em direção ao Oriente Médio em busca da promessa de Deus, da terra prometida de Deus. E seu pai, Terá, permanece na cidade, na região de Harã. E os dois nunca mais se veem. Então você percebe que a renúncia de Abraão foi profunda, foi verdadeira, foi radical, foi visceral. Era a única possibilidade para que os planos, propósitos e desígnios de Deus se cumprissem em sua vida. Abraão renunciou para se tornar verdadeiramente um amigo de Deus, vivendo no centro da vontade do Todo-Poderoso, do seu Criador. No Novo Testamento nós temos a história de um jovem rico que se aproximou de Jesus. Ele era religioso, ele era um bom cumpridor das leis do judaísmo, e ele perguntou a Jesus: Jesus, o que farei para herdar a vida eterna? Jesus lhe pergunta: e os mandamentos, qual é a sua relação com os mandamentos, com a palavra de Deus? Os mandamentos eu conheço desde criança e os cumpro na sua integralidade. E Jesus disse: então está bom. Ainda lhe falta uma coisa. Vai, vende tudo que você tem, dê aos pobres e depois me siga. O texto bíblico é lacônico ao dizer que o jovem saiu entristecido porque ele não podia atender esse pedido, essa orientação, esse chamado de Jesus. Jesus sabia que aquela herança lhe era preciosa demais. É aquilo que lhe dava segurança, era aquilo que lhe dava satisfação, era aquilo que lhe dava certeza quanto ao seu futuro. O pedido de Jesus foi alto demais. E ele não tinha capacidade, ele não estava pronto para fazer esse tipo de renúncia. Abraão renunciou. E isto fortaleceu a sua amizade com Deus. Querido irmão que me ouve hoje, querida irmã que me ouve no conforto da sua casa, que tipo de renúncia precisa acontecer em minha vida para fortalecer o meu relacionamento com Deus? Há pecados que impedem que o Espírito Santo me torne aquilo que Deus espera que eu seja? Há ainda relacionamentos viciosos em minha vida? Há pessoas do meu convívio que não me aproximam de Deus, mas pelo contrário me afastam da presença de Deus, me distanciam daquilo que Deus quer fazer em minha vida? O que é que eu preciso renunciar? O que no meu estilo de vida é incompatível com essa amizade que Deus está me propondo? A Bíblia é clara ao afirmar: aquele que é amigo do mundo não pode ser amigo de Deus. Se torna inimigo de Deus porque realmente não prioriza essa amizade. Que Deus nos ajude a renunciar àquilo que nos impede
de estarmos no centro da vontade de Deus. Cristianismo implica desde sempre em renúncia. Jesus foi muito claro no seu chamado a todos os que queriam ser seguidores dele. Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Então, existe um componente de renúncia embutido dentro do chamado de Deus para a nossa salvação e para a nossa vocação. O que eu preciso renunciar nesta manhã? Que está travando, que está bloqueando, emperrando o meu relacionamento com Deus? Por que a minha vida espiritual não deslancha? Porque precisamos renunciar. Que Deus mostre a mim e a você, a todos os que ouvirem essa mensagem, que tipo de renúncia Deus aguarda em minha vida para que a minha espiritualidade deslanche e eu vá para o centro da vontade de Deus. Que Deus nos dê coragem nesta manhã. Mas Abraão, além de fortalecer o seu relacionamento, a sua amizade com Deus, através de renunciar a coisas tão preciosas, eu quero enfatizar que também Abraão creu naquilo que era impossível de se crer. E isso nós encontramos nos versículos 2 e 3 do texto que foi lido inicialmente. Na promessa de Deus a Abraão, Deus lhe disse: Abraão, farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que o abençoarem, e amaldiçoarei aquele que o amaldiçoar. E em você serão benditas todas as famílias da terra. Deus mostrou para Abraão o que pretendia fazer na vida dele. Abraão, eu vou engrandecer o seu nome, e todas as famílias da terra serão benditas através do que eu vou fazer em sua vida. Você se lembra do que nós estudamos na semana passada? Os homens que desenvolveram o projeto da Torre de Babel. O que eles queriam? Qual era o desejo íntimo do coração desses homens? Eles queriam fama, poder. Eles queriam que seus nomes fossem notabilizados pelos feitos, pela construção que eles estavam empreendendo. E o resultado foi desastroso. Eles não conseguiram aquilo que queriam. O engrandecimento pessoal, a fama, a tornar-se uma celebridade pelos feitos realizados. No texto que lemos aqui, é exatamente o que Deus diz que faria e, na verdade, fez na vida de Abraão. O nome de Abraão se tornou célebre porque ele creu nessa proposta de Deus. Abraão é conhecido, é uma figura proeminente no judaísmo, no cristianismo e no islamismo. Até os próprios muçulmanos dizem, depois de Maomé, a figura mais importante é a figura de Abraão. E Abraão fortaleceu a sua amizade com Deus, crendo nessa impossibilidade. Abraão já estava com a idade avançada. Ele nunca pôde ter filho com a sua esposa Sara. Ele já estava com o corpo amortecido e não acreditava mais na possibilidade real dessa gravidez. Além do mais, a sua esposa, Sara, inicialmente chamada de Sarai, Sara era estéril e não podia gerar um filho, nunca pôde gerar um filho com Abraão. E agora, eles já estavam com a idade avançada. Abraão já tinha 75 anos quando recebeu esse chamado, essa confirmação do seu chamado em Gênesis capítulo 12. Para Abraão, esse sonho de ter um filho, esse sonho de ter um primogênito, já era um projeto que tinha ficado lá atrás, esquecido. Ele já não acreditava mais nessa possibilidade.
E agora vem a proposta de Deus que lhe diz: Abraão, eu quero fazer você chefe de família. Você é casado com Sara, mas eu vou te dar um filho. Você vai ter uma família, mais do que uma família. Você vai ser um chefe de um clã. Esse clã vai crescer, e vai crescer, e vai crescer. E esse clã vai se tornar uma grande nação. E eu tenho um plano, tenho um propósito com essa nação. Mas tudo tinha que começar com um homem que não pôde, até os 75 anos de idade, não teve condições de gerar um filho com a sua esposa, que era estéril. Mas Deus diz: este é o meu plano para a sua vida, Abraão. E Abraão achou esse plano ridículo, impensável, improvável. Realmente era impossível aos olhos humanos. Mas Romanos capítulo 4 diz que a fé de Abraão quanto a essa proposta divina foi surpreendente. Abraão, esperando contra a esperança, a expectativa não era que tivesse um êxito nesse projeto de ter um filho, mas Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe havia sido dito: assim será a sua descendência. E sem enfraquecer na fé, levou em conta o seu próprio corpo já amortecido, tendo ele quase 100 anos, e a esterilidade do ventre da Sara. Não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas, pela fé, se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que Deus era poderoso para cumprir o que havia prometido. Abraão creu contra todas as possibilidades. Abraão creu contra todas as expectativas sobre a viabilidade desse projeto. Mas Abraão passou a crer por causa de quem lhe fez a promessa. Por mais que os pontos dessa proposta parecessem humanamente absurdos, Abraão se fiou nessa promessa, baseado não no conteúdo da promessa, mas baseado no fiador dessa promessa, que era Deus. Se Deus está dizendo que vai fazer, eu creio, eu espero e eu vou buscar isso. O sonho de Deus se tornou o sonho de Abraão, porque Abraão tinha o desejo de ter um filho, sempre teve o desejo de ter um filho, e agora essa improbabilidade do filho se tornou parte do projeto de Deus para torná-lo em uma grande nação, para tornar a sua descendência uma grande nação. É por isso que Abraão é o pai da nossa fé. Uma fé surpreendente, que não acredita no provável, naquilo que tende naturalmente a acontecer, que tem boas probabilidades para que aconteça. Abraão é o pai da nossa fé, porque ele teve a capacidade de crer naquilo que era impossível aos olhos humanos. Que Deus nos abençoe, para que a nossa fé seja do mesmo tipo dessa fé de Abraão, que creia nas improbabilidades, que creia naquilo que é difícil demais para os homens acreditarem. Que Deus nos ajude a nos tornarmos amigos de Deus através desta mesma fé demonstrada pelo nosso pai Abraão. Em terceiro lugar, eu queria ainda dizer que Abraão fortaleceu a sua amizade com Deus ao obedecer naquilo que era incerto, naquilo que é incerto. A ordem de Deus no versículo 4 foi: partiu, pois, Abraão como o Senhor lhe havia ordenado, e Ló foi com ele. Abraão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Então, o versículo 4 diz que
Abraão partiu como o Senhor lhe havia ordenado. Ou seja, a ordem de Deus era muito vaga nesse quesito. Quando Deus foi falar sobre a renúncia de Abraão ali no ponto 1, Deus foi muito claro. Abraão, você vai renunciar a isto, a isto, a isto, a isto. Muito enfático, muito firme e muito claro. Agora, Abraão, eu quero que você vá para um lugar que eu vou te mostrar. Nesse aspecto geográfico, nesse aspecto de visão de futuro, cenário futuro, Deus não foi tão claro quanto Abraão. Abraão, confie em mim e obedeça. É muito bonito o texto, lá em Hebreus capítulo 11, no versículo 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que devia receber como herança, e partiu, sem saber para onde ia. Hebreus capítulo 11, versículo 8. Abraão, pela fé, obedeceu o que Deus estava pedindo a ele. Mas Abraão não tinha a menor ideia de onde era esse lugar, para onde ele estava indo, o que lhe aguardava, quais são as aventuras que ele teria que enfrentar na estrada, quais seriam os desafios, os perigos, as circunstâncias adversas, as intempéries do clima. Nada lhe foi detalhado. Apenas: Abraão, quer ser meu amigo? Obedeça. Parte, vá, que no trajeto eu vou lhe mostrar os detalhes, eu vou lhe mostrar os caminhos. Diante dos perigos, eu estarei com você. Diante das circunstâncias adversas, eu mostrarei uma saída que você não está percebendo. Quando você se sentir encurralado em uma zona sem saída, em uma rua sem saída, eu vou te mostrar como encontrar uma saída nesse beco sem saída. Abraão decidiu obedecer, apesar da proposta ser bastante vaga, apesar de o projeto de Deus não estar detalhado. E o ser humano gosta de ter controle da situação, nós gostamos de ter as circunstâncias bem claras que nós teremos que enfrentar. E quando você assume um desafio em que você não sabe contra quem está lutando, isso é muito assustador. Isso nos desestabiliza e nos dá medo. Mas Abraão não teve medo. Ele obedeceu porque ele confiava naquele que lhe fez a promessa, naquele que lhe deu uma ordem. Ele não olhou para as circunstâncias, ele não ficou imaginando quais seriam as adversidades que essa aventura estava lhe propondo, mas ele confiou naquele que fez a promessa. Foi isso que tornou Abraão um homem tão especial que recebeu o título de amigo de Deus. Esta foi a história do peregrino que tornou-se amigo de Deus. Quando Deus lhe fez a proposta, sai, deixa tudo, sai da sua zona de conforto e vai para o lugar que eu te mostrarei posteriormente. Abraão aceitou essa proposta de Deus, assumiu essa proposta de Deus e se tornou um peregrino. Peregrino é aquele que parte para uma jornada. E alguns peregrinos buscam um lugar melhor para viver. Alguns peregrinos buscam um lugar melhor para levar os seus animais, onde haja pasto e água abundante. Mas a peregrinação de Abraão foi uma peregrinação espiritual. Ele partiu em uma jornada
para cumprir os planos e propósitos de Deus. E por quê? Abraão arriscou tudo. Depositou toda a sua confiança nesse plano, nesse projeto, cheio de incertezas, cheio de pontos vagos. Abraão tinha uma única convicção. E foi esta convicção que o moveu. Abraão queria ser amigo de Deus. E ele levou esse projeto pessoal de vida às últimas consequências. Que Deus ajude a mim e a você para verdadeiramente mudarmos o nosso estilo de vida, colocando a amizade, o relacionamento com Deus como prioridade máxima em nossas vidas. Esse é o meu desejo para mim, para você, para a sua família. Que o relacionamento com Deus assuma total e absoluta prioridade na história de nossas vidas. Eu quero orar por nossas famílias, por sua família que está aí no sofá, à mesa da sua casa. Vamos orar, pedindo que durante todo esse período de isolamento social, de confinamento, quando nós ficamos bastante enfadados, sem ter o que fazer em casa, que nós olhemos para a história de homens como Abraão, como Enoque, e que surja em nós um desejo santo de sermos amigos de Deus, e que isso nos mova a uma mudança no estilo de nossas vidas. Curva a sua cabeça, eu quero orar por você nesse momento. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por essa palavra poderosa, te agradecemos por esse exemplo extraordinário que Abraão nos deixa. Abraão, Pai, foi teu amigo e ele se torna inspiração para as nossas vidas dessa manhã. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu também quero ser um amigo de Deus e tenho a certeza, Pai, de que os meus irmãos que estão assistindo esta palavra lá em suas casas, eles também desejam, Pai, uma amizade profunda, sincera e verdadeira com o Senhor. Pai, vem nos encher nesta manhã com a presença poderosa do Teu Espírito Santo. Esse desejo intenso, esse desejo verdadeiro, Pai, de colocarmos o nosso relacionamento com o Senhor como prioridade máxima e absoluta em nossas vidas. Pai, nós desejamos esta amizade em nossas vidas. Eu quero ser um amigo Teu, Pai. Este é o meu desejo e a minha oração nesta manhã por todas as famílias que nos ouvem. Em nome de Jesus Cristo. Amém, amém, amém. Que Deus abençoe a sua casa, abençoe a sua família, abençoe a todos aqueles a quem você ama e que estamos juntos durante esse período de isolamento social. Estamos separados geograficamente, cada um na sua casa, mas estamos unidos pelos laços fraternos do Espírito Santo de Deus. Deus abençoe em nome de Jesus Cristo. Amém.